E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de biologia, ainda sobre ecologia, e vamos falar hoje sobre energia e toda essa consequência. Vamos falar sobre energia e todas as consequências que elas trazem para o nosso planeta e para o desenvolvimento populacional. Sejam muito bem-vindos ao canal, não se esqueçam de ativar as notificações, de se inscrever e de fazer os seus comentários com algumas perguntas, caso você tenha alguma dúvida. Estou sempre à tua disposição. Vamos lá? Então o que nós temos aqui representados na folha? Né? Um Sol de uma maneira esquemática e o nosso planeta aqui de uma maneira mais arrojada, digamos assim. Né? O Sol irradia os seus raios, mandando energia. E na superfície do nosso planeta, nós temos, claro, não em todas as regiões, e também não em todas as regiões de solo, né? Mas sim, nós temos uma vegetação que capta a luz do Sol, e nas águas dos oceanos, uma população enorme, né? Imensa de algas, ou seja, em toda a superfície terrestre nós temos uma população, comunidades, biomas cobertos de seres que são capazes de captar a luz do Sol e transformar a energia luminosa em energia química, num processo químico que nós chamamos de fotossíntese. A fotossíntese. Então, o que é a fotossíntese? A fotossíntese é quando um ser autotrófico, produtor, produz energia, fixando ela no nosso planeta. Alguns podem tentar argumentar que, ok, o nosso planeta no seu interior ele tem calor pelo magma, né? Por toda aquela formação geológica que ele teve ao longo dos milhões de anos. É insuficiente. O calor que nós temos no centro da Terra, e que a gente vê claramente através de erupções vulcânicas, ele não é o suficiente para aquecer o nosso planeta e dessa energia a gente utilizar para que seja gerada a vida da forma complexa que nós temos hoje. Então, a base energética do nosso planeta, ela vem do Sol, através da fotossíntese. Acredita-se que 95% do oxigênio gerado para o nosso consumo e para o consumo de todos os seres que são aeróbicos venham dos mares, venham das águas dos oceanos. Daí a importância de nós preservarmos a saúde dos oceanos, não jogando plástico, não jogando lixo tóxico, petróleo, entre outras alterações que o ser humano está sendo muito caprichoso em poder proporcionar para a vida marinha, né? Para a qualidade dos mares. Mas voltando aqui, a fotossíntese então é uma reação química, né? de alto grau de complexidade, e que esses seres minúsculos, algas azuis, enfim, e toda a gama do reino botânico são capazes de fazer, né? Que é gás carbônico mais água, que resulta em C6H12O6, que é a glicose, mais oxigênio. Deixa eu só completar aqui a equação. Então, essa é a equação da fotossíntese, onde então nós temos a energia da luz, né, a energia luminosa, como a energia utilizada para justamente fazer de substâncias inorgânicas uma substância orgânica. E a partir daí então nós temos a produção de glicose, deixa eu escrever aqui em vermelhinho aqui, de glicose, mais oxigênio, que eu não vou nem descrever, porque está escrito aqui, né? O2, oxigênio. E que é a base da respiração aeróbica, né? Do nosso planeta. Nós sabemos que existem bactérias anaeróbicas e que também geram energia, mas essa energia ela é muito menor que a energia aeróbica gerada pela fotossíntese. Tá? Então, essa energia é a energia que entra no sistema, que entra na cadeia alimentar e que serve de base para toda uma cadeia e para teias alimentares. Em outras aulas que vocês podem buscar aqui no nosso canal, a gente já falou que a cadeia alimentar é uma representação, chega a ser ingênua, mas que é didática para a gente explicar da onde vem a energia e para onde ela passa em diferentes níveis tróficos. Então, quando a gente fala em cadeia alimentar, a gente está falando de uma representação didática que não representa a realidade. Naturalmente, um animal, vamos pegar aqui o exemplo de uma aranha, tá? Uma aranha, cefalotórax, abdômen, 4 pares de patas, aqui a aranha, sem antenas. Essa aranha que eu desenhei esquematicamente aqui, ela é capaz de comer uma gama diversa de insetos. Ela não come apenas um inseto, então ela come um outro inseto, que come outro inseto,
ou come outro inseto, que, por sua vez, se alimenta de gramíneas, que se alimenta de outras gramíneas, que se alimenta de outras gramíneas. Eu estou fazendo um exemplo bem didático aqui, né? Mas esse outro inseto, eventualmente, ele pode comer outro inseto também, que come essa gramínea, que de repente, de uma maneira oportunista, acabou se alimentando de um animal de maior porte. Vamos pegar aqui, sei lá, uma ave que de repente faleceu é bonito, né? Enfim, que morreu, que está em processo de decomposição. De repente, alguma coisa na decomposição da carne daquela ave serve de alimento para esse inseto. Ou seja, a realidade da passagem de nível de energia, ela é muito maior. O que a gente também sabe a respeito disso é que, à medida que essa energia vai sendo captada pelo Sol, através dos seres que são fotossintéticos, tá? Aí, essa energia, ela vai se dissipando para seres que não são fotossintéticos, que não são produtores. Então, aqui eu tenho seres que são produtores, e aqui eu tenho seres que são consumidores, tá? Então, a energia, ela vai gradativamente diminuindo, porque o ser produtor também está consumindo energia que ele mesmo captou, porque para ele, nenhuma planta absorve a luz do sol pensando, eu vou pegar essa energia que eu peguei da luz do sol para eu servir de alimento para outro animal. Isso não existe. Os seres vivos captam energia para eles. Agora, claro, eles gastam parte da energia que eles absorveram. Quando o consumidor vai consumir o produtor, naturalmente a energia já diminuiu. Olha só, a energia que ele capta no final de um processo de um animal até ele virar alimento de outro, já não é a mesma do início, é diminuída. E por ele ainda mais, porque normalmente os animais, ou pelo menos uma grande diversidade deles, caminha, voa, tem sistemas nervosos ainda que primitivos que geram sinapse, que geram conexões. No processo reprodutivo também desgastam grande parte de energia, ou seja, dentro dos consumidores, se nós pensarmos em bovinos, em insetos, em outros animais, eles são grandes desperdiçadores de energia. De forma que quando esse animal, que já pegou parte da energia da planta, quando esse animal serve de alimento para outro animal, grande parte da energia que esse animal pegou já se dissipou. Então, eu preciso de muita energia para alimentar uma longa cadeia alimentar. Uma gramínea que é consumida por um gafanhoto, que é consumido por uma aranha, que é consumido por um rato, que é consumido por uma cobra, que é consumido por uma águia. Essa cadeia alimentar, que é didática e simples, ela tem que ter uma grande quantidade de energia para que chegue um pouco de energia na águia que consumiu a cobra. Perfeito? Então, quanto mais energia no meio, mais os animais, e não só os animais, mas outros seres vivos, fungos, bactérias, enfim, a biodiversidade consegue se manter em um ambiente. Quanto mais energia eu tenho e quanto mais equilíbrio eu tenho, melhor. E isso vai de encontro com o potencial biótico, que nós também vimos em outras aulas, de cada espécie. Qual é o potencial biótico que uma alga tem? Qual é o potencial biótico que uma baleia tem? Pensem comigo aqui na folha. Uma alga, um ser unicelular. Algumas são até desprovidas de núcleo, né? São procarióticas, né? Outras são eucarióticas, né? Mas uma alga é um ser unicelular. Claro, existem algas pluricelulares, mas vamos pegar uma alga, uma cenofícia, uma alga azul. Essa alga cenofícia, ela é uma produtora. Agora, qual é o potencial biótico que ela tem? Qual é a capacidade de multiplicação que ela tem? Se ela se multiplica por divisão binária, ela tem um potencial de multiplicação enorme. E outra, ela é o primeiro ser que pega a energia do Sol, ela pega diretamente da fonte. Então, como ela capta muita energia do Sol e ela tem um alto poder de multiplicação, o potencial biótico dela é enorme. Vamos pegar a baleia como exemplo. Vou desenhar uma baleia aqui, né? Uma baleia. Tá aqui a minha baleia. Curtiram? Tá aqui a minha baleia. Pegando a baleia como outro exemplo. A baleia ela tem um potencial biótico grande ou um potencial biótico pequeno? E muitos se confundem nesse conceito, por quê? Porque pensam, não, a baleia é um animal enorme, ela tem um grande potencial biótico. Não! A baleia leva anos para se desenvolver. Gasta uma quantidade enorme de energia.
Quando ela se multiplica, ela se reproduz, ela gera um filhote, quando muito dois em casos raríssimos. A gestação da baleia leva meses e ela não produz o próprio alimento. Ela consome alimento, ou seja, o potencial biótico, a capacidade de reprodução, a quantidade de energia que ela retém é muito menor em relação às algas. Então o potencial biótico de uma baleia é menor do que o potencial biótico de produtores. Início de cadeia, topo de cadeia, potenciais bióticos diferentes, porque a base da cadeia tem que sustentar o topo da cadeia. A energia tem que chegar lá, naquele famoso quem come quem. E aí a gente observa um gráfico aqui embaixo que mostra um pouquinho a respeito disso, né? Qual é o potencial de desenvolvimento, de crescimento de uma população. Nesse gráfico, o que a gente encontra? A gente encontra duas coisas. Aqui eu tenho o que eu chamo de curva potencial, curva de... Aqui nessa linha, nessa curva verde, eu tenho o que eu chamo de curva de potencial biótico. É o potencial biótico. É a curva do ideal de um ser vivo. Tipo, se esse ser vivo estiver numa condição ideal de vida, onde ele tem disponibilidade de alimento, espaço e está tudo perfeito, ele cresce exponencialmente e infinitamente, desconsiderando também as barreiras, os limites que o próprio ambiente impõe para ele. Predadores, competidores, enfim. Tá? Aqui em vermelho nós temos uma curva que é a curva real. O que nós temos aqui na curva real? Nós temos aqui na curva real um crescimento menor e chega um momento em que, ao essa espécie encontrar o limite do ambiente, o que rola? Cheguei no limite do ambiente. O que é o limite do ambiente? A resistência é literalmente o quanto esse ambiente te dá para te poder se desenvolver numa boa. Quanto espaço eu tenho? Qual é a quantidade de comida que eu tenho aqui? Quais são os predadores que eu tenho aqui? Quais são os competidores que eu tenho por aqui que estão no mesmo nicho que eu? Já falaremos mais sobre nicho também em outras aulas. Mas qual é a realidade do ambiente? Chega um momento em que os animais se encontram, aqui por exemplo, na minha curva, em que ele ultrapassou o limite do ambiente. Nós não temos mais energia nesse ambiente para manter essa espécie, essa população de maneira equilibrada. Ó, tá faltando espaço, galera. Ó, tá faltando comida, galera. Ó, parou de chover, o pasto secou. Ó, temos predadores aqui rondando a gente. Isso é o limite ambiental. Isso é o quanto o ambiente aguenta sustentar aquela população, aquela comunidade, aquele ecossistema. Então ele é reduzido e ele fica então nesse vai e vem, ele fica buscando o equilíbrio. Ó, passei o limite do ambiente, o ambiente segura ele. Agora quando ele volta para baixo, ele pensa assim, nossa, eu tenho um pouquinho mais de ambiente. Então os animais eles ficam o tempo inteiro, digamos assim, sambando, swingando com o limite ambiental. E então um gráfico, na verdade, está me mostrando, e eu vou botar em azul aqui, essa área aqui, ó. O que essa área me representa no gráfico? Literalmente isso, é a resistência do ambiente, porque ele está me mostrando o quê? A diferença entre uma curva ideal de crescimento, do potencial biótico teórico, para a realidade do ambiente, a realidade daquela espécie, a realidade daquela população. Perfeito, pessoal? Essa aula foi assim, dessa maneira. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer pergunta é só fazer, manda nos comentários que a gente responde assim que for possível. Grande abraço, até mais.